Nos anos 80, 70, tinha um tipo de filme que fazia muito sucesso. O filme do herói de ação. Clint Eastwood nos seus faroestes, com seu olhar penetrante, Sylvester Stallone, Bruce Lee, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger. Homens musculosos que falavam pouco, tinham força física e força de caráter, pegavam a mocinha no final. Esses filmes eram referência para os homens, que olhavam para esses personagens, para esses caras e falavam, eu quero ser igual a ele. Mas hoje, se a gente for ver os ídolos, eles são um pouco diferentes. Patrick Bateman, Coringa, Lou Bloom, o motorista de Drive, não são homens de caráter forte, não pegam a mocinha no final, na verdade eles são até meio desajustados, excluídos pela sociedade, revoltados, lobos solitários. E hoje os homens olham pra eles e não pensam, eu quero ser igual a esse cara. Na verdade eles olham e pensam, esse cara é literalmente eu. Os heróis de hoje não são feitos para inspirar. Na verdade, eles são um reflexo de quem assiste. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre a importância desse tipo de filme com o personagem literalmente eu, mas eu revi um recentemente que eu fiquei até emocionado. Eu revi o filme que estrela literalmente eu, o K do Blade Runner 2049. E eu fiquei tão emocionado que eu resolvi fazer uma análise desse personagem. Personagem esse que pra mim é o ápice, é um dos poucos desses personagens literalmente eu que é positivo. É o melhor de todos. Então, eu tô lançando aqui a minha série de vídeos literalmente eu, onde eu vou analisar esses personagens de filmes tão adorados pelos homens Sigma, Red Pilados e qualquer outro signo fictício do horóscopo moderno masculino. Ah, Nathan, mas isso não é conteúdo de melhoria pessoal, igual você posta no seu canal. Lógico que é. Filmes são cultura, e analisando a cultura de hoje, a gente pode melhorar nossa capacidade de análise, nossa capacidade de crítica e nossa inteligência. Então, vamos analisar o K. Ninguém vive fora do contexto que vive. Nós vivemos numa sociedade. E o K também. O K vive depois de uma era de ouro, movida pela expansão espacial, econômica, cultural, mostrada no primeiro filme da série, o Blade Runner original. Essa era de ouro de expansão foi sustentada pelos replicantes, que eram a mão de obra da época. Humanos criados em laboratório mais inteligentes, mais fortes. Acontece que a corporação que criou os replicantes perdeu um pouco o controle, e eles começaram a se rebelar, revoltados por serem tratados como escravos. E para caçar e eliminar esses replicantes rebeldes, foram criados os Blade Runners. O K vive numa depressão pós-era de ouro, com colapso ecológico, colapso de recursos naturais, colapso climático, onde os humanos vivem em megacidades isoladas, com muros, para proteger os seres humanos contra a natureza hostil em volta. A água é racionada e a comida principal é a base de proteína de larva. Parece muito ficção científica, mas a nossa geração vive num momento parecido. O mundo inteiro está num processo de crise econômica, inflação, tá chegando por aí o que parece ser uma grande crise climática e, mais doido ainda, a gente já vê várias notícias sobre como grilos, insetos e até larvas são uma fonte de proteína sustentável. A cidade onde o K vive, a mega cidade de Los Angeles, com seus prédios enormes, imponentes, sem nada de natureza, sem nenhum espaço para ter prédios novos e um número absurdo de pessoas traz com si o paradoxo de todas as metrópoles modernas. Quanto mais gente, mais você se sente isolado. É como eu me sinto quando eu saio do interior e vou para São Paulo. Eu me sinto só mais uma gotinha num oceano. Ao mesmo tempo que eu tô rodeado de gente, eu não tenho conexão com ninguém. Além do ambiente ser ruim, o próprio K é tratado como alguém de fora da sociedade. Ele é diferente, ele é um replicante. Ele nem tem nome, a sua identificação é KD6. Ele vive alienado do seu ambiente, ele não tem comunidade, é tratado mal por sua classe social e ele não tem conexão com um trabalho, pois ele caça replicantes iguais a ele. Ele não pode discordar de sua chefe em nada e ele passa por avaliações humilhantes que reforçam o senso de alienação. Como é segurar a mão de quem você ama? Ele não sabe. Só isso tudo, a situação de K e de onde ele vive, já pode levar você a pensar, ele é um fudido, ele é literalmente eu, se você também estiver numa situação parecida. Mas não é isso que faz ele ser literalmente eu. O que faz ele ser literalmente eu é o sentido. K pode ser isso tudo, ele pode ser um ferrado, ele pode ser um alienado, mas ele quer algo a mais. Ele quer um sentido para tudo isso que ele vive. E como K cria o sentido da sua vida? Quando
Quando K chega em casa do seu trabalho, onde ele é tratado como um sub-humano, ele toma seu banho com a sua cota diária de água, ele come seu macarrão feito à base de proteína de larva. E é aí que o sentido da sua vida aparece. A sua namorada, a Joy. Só que a Joy não é uma garota de verdade, ela é um holograma, que muda de aparência, opinião, de acordo com as vontades de K. Ela é uma farsa que apenas mascara a solidão que o K sente. Esse é o sentido da vida de K. A distração da solidão e alienação que ele sente. Quantos homens hoje têm um trabalho que odeiam, vivem num lugar onde eles não conhecem ninguém, nem o vizinho, são tratados mal no trabalho e ou até pela sociedade no geral. Chegam em casa e a única distração ou senso de alegria que eles têm são as mulheres que eles veem na telinha. A Joy, ela tá um passo à frente da menina do OnlyFans, da Twitch, que fala o nome de um cara quando ele doa R$10. Ela dá aquele mínimo de atenção feminina. E ela não existe, ela é um produto com o único objetivo de fazer o K ficar cada vez mais distante do mundo real. Todo esse sentido da vida não é criado por ele, ele vem de fora, ele comprou esse sentido. É isso também que muita gente passa no mundo moderno. Não sabendo seu propósito, eles pegam para si slogan político, até uma profissão pode acabar virando a sua identidade. Ou às vezes o ato de comprar coisas na internet, o consumismo, ou como no caso do K, o simples prazer. O simples prazer que vai distraí-lo da solidão que ele sente no seu dia a dia. A história poderia acabar aí, como um retrato da modernidade no mundo de ficção científica. Mas o K está investigando alguma coisa no seu trabalho. Um cadáver encontrado no quintal de um replicante que ele eliminou. Exames no laboratório da polícia indicavam que ela estava grávida. E pior, ela também era uma replicante. A única coisa que os replicantes não podem fazer, comparando com os seres humanos, é gerar uma vida. E essa habilidade é justamente a que o vilão do filme quer, para dominar as estrelas novamente, com um exército de trabalhadores que pode se multiplicar. K continua sua investigação e ele acha uma peça-chave, uma data cravada numa árvore. Data essa cravada num cavalinho de madeira. Essas duas coisas estão nas memórias de K, que até então ele achava que eram artificiais, memórias criadas só para dar uma base de personalidade para ele. A Joy novamente cumpre o seu papel de criadora de sentido. Ela diz: e se as memórias forem reais? Até agora a vida de K não tinha sentido, ele era um alienado, mas agora ele tem uma esperança, ele é o escolhido. Ele é o filho replicante. A Joy até dá um nome pra ele, Joe. Ele não é um rato, ele não é um escravo, ele tem uma alma. Essa é a armadilha do sentido. Todo mundo quer ser o escolhido, todo mundo quer ser o protagonista, todo mundo quer ser o justiceiro, o herói, que vai acabar com a desigualdade, com a fome, que vai criar a utopia. Todo mundo quer ser grandioso. E com esse sentido recentemente encontrado, o Joe vai fazer de tudo para manter esse significado na sua vida. E lá, ele encontra a criadora das memórias, que confirma, elas são reais. Alguém viveu aquilo. E naquele momento, toda a vida passada de Joe perde o sentido. O trabalho como Blade Runner, a solidão, o abuso que ele sofria de todos, as emoções que ele escondia, tudo vai pro ralo. E ele finalmente tem uma reação humana, a revolta de quem viveu uma vida de alienação. Logo depois que ele confirma que as memórias são reais, acontece uma série de coisas, mas eu não quero fazer um sumário do filme. Eu quero analisar o personagem. O Joe perde a Joy num ataque. O Joe descobre que a replicante morta não teve um filho, e sim uma filha. Ele era só uma peça usada num jogo maior. Um replicante usado para despistar caso alguém fosse procurar a verdadeira filha. Ele não é o escolhido, ele é sim um escravo. A vida dele nunca teve sentido. Ele aceitou um sentido que não é dele, que ele não tinha controle. É quase como alguém que nasce rico e faz esse ser o seu sentido, a sua identidade. O que aconteceria se essa pessoa perdesse o dinheiro? Ela ficaria sem identidade, sem rumo, perdida na vida. Ela tem um sentido externo. Joe não só perdeu seu novo sentido da vida, mas também o antigo.
a Joy. E é essa desgraça toda que leva o Joe à cena mais icônica do filme. O Joe está andando na chuva e encontra um holograma roxo gigante. A Joy. Não a sua Joy, mas a versão do produto. Um comercial da Joy. E o que esse holograma fala? Você está tão solitário. Eu posso consertar isso. Você parece um bom Joe. Esse nome comprova para ele que a sua vida nunca teve sentido. A Joy era apenas uma ilusão que ele comprou para o distrair da solidão que ele sentia na sua vida. Até o seu nome foi programado por alguém na Joy. É artificial. Toda essa desgraça traz um ponto de inflexão. E é esse ponto que faz o K ser literalmente eu. É o que traz a filosofia desse personagem à tona. Pelo menos para mim, na minha interpretação. Nietzsche lançou a frase famosa, Deus está morto. E ele não quis dizer isso no sentido ateu, de vitória. Deus está morto. O que ele quis dizer é que a maior fonte de significado já não fazia mais sentido no mundo moderno. E que sem uma fonte de sentido externo tão poderoso quanto Deus, nós teríamos que criar nosso próprio sentido. E o K, nesse momento, ele poderia coringar, ele poderia se revoltar contra a sociedade, contra quem o criou. Ele poderia postar memes do Thomas Shelby e como ele é um lobo solitário nas redes sociais. Mas ele não faz isso. Aí ele acha o sentido da vida. O sentido da vida é criar o nosso próprio sentido. Assim como no mundo do Blade Runner, regado por corporações ultrapoderosas, namoradas holográficas, memórias artificiais, criar o sentido da vida também é difícil no nosso mundo. Cheio de boleto para pagar, rotina maçante, trabalho chato, dopamina fácil e distrações infinitas. Mas aí o K toma sua primeira decisão real. Ele junta o pai com a verdadeira filha replicante. Ele não é o escolhido na história de outra pessoa. Ele criou a sua própria história. A solidão, a falta de sentido, a alienação, tudo vai embora quando K escolhe o propósito dele. Nenhuma corporação, nenhuma empresa, nenhuma revolução coloca o significado na vida de K. Ele escolheu aquilo. Eu acredito que quanto mais o tempo passar e mais a nossa sociedade se tornar atomizada, isolada, o nosso trabalho continuar cada vez mais chato e as pessoas se sentirem mais alienadas, mais esse filme será lembrado. Mais as pessoas vão perceber que o K é literalmente eu. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreve. Eu vou continuar com os vídeos de melhoria pessoal, mas eu também vou falar das coisas que eu gosto, porque o canal é meu. Eu vou falar de filme, eu vou falar de filosofia, leitura, e eu vou continuar essa série analisando outros personagens, literalmente eu. Um beijo e até o próximo vídeo.